Aula de português, professora Josiane, para o sexto A, B e C. Como produzir um conto maravilhoso. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo. Sou a professora Josiane e hoje eu estou falando com vocês aqui pelo vídeo, porque não tem como a gente falar pessoalmente. Eu espero que essa situação passe o mais rápido possível. Hoje eu vou conversar com vocês, fazer uma pequena revisão do que a gente viu em sala de aula sobre algumas características do conto maravilhoso e para que a gente possa começar a nossa produção textual, que foi o ponto que nós paramos na nossa aula, certo? Características dos contos maravilhosos. Vladimir Prop. Uma proibição é feita ao herói. O herói desobedece à proibição. O herói se distancia de casa. O herói é submetido a provas. O herói realiza as tarefas que lhe são impostas. Meios mágicos são fornecidos ao herói. Há luta entre o herói e o antagonista. O antagonista é desmascarado e punido. O herói se casa e ou sobe ao trono. E aí, conseguiram lembrar das características gerais que a gente viu na sala, dos contos que a gente analisou, essas características que sempre estão acontecendo, as três penas, Jorim de Joringel, a abelha rainha, essas histórias do irmão Grimm que nós analisamos todas elas, fizemos várias perguntas, vocês responderam muitas coisas, a gente também leu Rapunzel, que foge um pouquinho disso, mas assim, nós discutimos bastante isso em sala de aula. Não sei se vocês vão lembrar também, mas se não lembrar eu vou lembrar vocês. Nós falamos do protagonista, que é o herói da história, e quando tá falando de herói aqui também pode ser uma heroína. Aliás, nos contos maravilhosos, a maioria das vezes é uma heroína. Nós falamos também sobre o antagonista. O antagonista é o clássico vilão, que é muito importante nos contos maravilhosos também, porque sem ele não teria história nenhuma. Falamos sobre a necessidade de não especificar data, né, nos nossos contos, porque é um conto maravilhoso. Ele é mais ou menos situado assim, na Idade Média, mas não dá para saber quando foi. E elas se passam em castelos, ou elas se passam numa aldeia, e elas também se passam em lugares encantados, montanhas, cavernas, e também vocês vão encontrar monstros, duendes, fadas, bruxas, né? Tem uma bruxinha diferente, como a da história original da Rapunzel, como a gente viu. Ou seja, são as características dos contos maravilhosos que eu espero que vocês lembrem, né, daquilo que foi falado em sala de aula, para que a gente possa, para que a gente possa começar a nossa produção escrita, que já passou da hora de começar, não é verdade? Nas últimas aulas que a gente teve, eu lembro que eu pedi para vocês escreverem um roteiro, né, um roteiro de como seria a sua história, quem seria o protagonista, quem seria o antagonista, que tipo de mágica, né, que é obrigatório ter, você vai colocar na sua história. Eu tinha pedido para vocês fazerem um roteiro e eu ia aprovar, né, ou não esses roteiros, ia dar sugestões para vocês, a gente ia discutir bastante sobre isso, né, até que a gente teve que ficar em quarentena, como estamos ainda. E eu gostaria que vocês aproveitassem aquele material que vocês já produziram, ou vocês utilizassem esse material, se vocês acharem que esse material tá bom. Se você acha que esse material não está bom, fazer outro, mas aí, infelizmente, assim, não vai ter como analisar agora se ficou bom ou ruim o que você tinha escrito. Eu vou conseguir perceber isso na hora que você entregar o texto para mim. Mas assim, eu gostaria que você lesse de novo o que você fez, que eu lembro que eu pedi até para você não esquecer de colocar as aventuras que você ia usar no seu conto maravilhoso, que são muito importantes, que é o que faz ficar legal a história. Outra coisa também que eu gostaria que vocês não esquecessem quando for fazer a produção de texto de vocês é usarem diálogos, não esquecer do 2 pontos, travessão, lembrando que os diálogos deixam o texto mais dinâmico, mais interessante, e também não esquecerem de fazer o conto maravilhoso em terceira pessoa, que é a preferência nesse tipo de texto. O narrador, personagem, não dá certo nesse tipo de texto. Pode até dar algum tipo de texto mais específico, igual aquela
aquela reescrita que a gente fez do conto da Rapunzel, mas nesse conto eu gostaria muito, esse conto que eu estou pedindo para vocês fazerem, que vocês não façam primeira pessoa, que vocês escrevam esse conto em terceira pessoa, pode ser? Mas vocês não vão escrever de qualquer jeito. Eu vou dar algumas orientações do que pode ser feito em cada parágrafo. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou estar pedindo, tá bom? Primeiro parágrafo é agora esse aqui. Apresente os personagens e locais da sua história. Não tenha pressa em começar. Primeiro, você apresenta para o leitor quem são os personagens que você vai usar, quem é ela, quem é ele, como que é a aparência física dele, aparência psicológica, aparência não, né? Características psicológicas, que lugar que o seu herói mora, se mora numa aldeia, num castelo. Descreva as pessoas, as cenas no primeiro parágrafo. Tá tudo calmo ainda, é só para você deixar o leitor conhecer, adentrar na sua história. Parágrafo 2. Apresente o conflito e o problema do herói. Acabou o sossego do seu herói ou da sua heroína. Vai ter que passar por problemas, sim. Ele vai ter que sofrer, ele vai ter que buscar alguma coisa para curar alguém, ou ele vai ter que resolver alguns desafios para herdar um reino, ou para salvar um reino que está encantado. Não sei. Criatividade é toda de vocês. Arranje um problemão para o nosso herói ou heroína resolver. Parágrafos 3 e 4. Escreva como o herói vai vencer o problema. As aventuras do herói com a ajuda de mágica. Já falei que a mágica é obrigatória, né? Ela tem que aparecer porque é através da mágica que o herói vai conseguir resolver o problema dele. E aí ele vai ter que passar por aventuras. Quanto mais difícil a aventura, melhor. E o vilão tem que estar passando trabalho para ele. E a mágica pode ser um objeto mágico, ou ele se transforma em alguma coisa, uma fada, uma bruxa boazinha. Eu não sei. Só sei que agora é o momento que realmente ele vai sair da casa dele ou dela. Ele vai passar por aventuras para conseguir resolver o problema que você colocou para ele lá no segundo parágrafo. Parágrafo 5. O clímax do conto. Sabe quando você está assistindo um filme, aquele filme de aventura, tá com um monte de coisa lá com o nosso protagonista, e tem aquele momento assim que você acha que o cara vai morrer, que ele vai cair do penhasco, aquela coisa bem emocionante, que deixa você, é emocionante a palavra, emocionado, com medo que aconteça alguma coisa ruim com o seu protagonista? Esse é o clímax do conto. É aquele momento que o leitor fica assim, desesperado, pensando, gente, o que vai acontecer com esse cara? Meu Deus, tomara que dê tudo certo no final. Esse é o clímax de um conto, de um filme, que eu gostaria que você colocasse no seu conto. Parágrafo 6. O desfecho, um final feliz. Depois que de tudo, né, que o seu protagonista passou, ele merece um final feliz, você não acha? Agora tudo se resolveu, tudo tá tranquilo, ou ele casou com a princesa, ou ele herdou o reino, ou seja, agora tá tudo bem com ele, tá tudo bem, tá tudo feliz, ele tá recebendo uma recompensa por tudo o que ele conseguiu fazer nessa história maravilhosa que você inventou. E agora é a última recomendação para você. Preste bastante atenção. Seja original e criativo ou criativa. Eu espero que você se divirta escrevendo esse texto, que não seja só uma lição de português, que você goste de estar escrevendo essa história, se divirta, seja criativo, criativa, que você dê o seu melhor nessa atividade, tá bom? As recomendações técnicas para onde vai ser mandado para e-mail, se vai ser mandado por e-mail meu particular ou da escola, eu vou deixar as informações por escrito, tá bom? Mas o que você precisava para escrever esse texto, agora tá aqui, tá? Nesse vídeo. Eu espero que tenha sido útil para vocês, tá bom?
Um grande abraço, tá? Para todos vocês e que tudo melhore, que dias melhores venham e logo logo a gente esteja juntos na sala de aula de novo. Até mais.